Bora para nosso devocional. Ou não dá pra você ver, não, colocando. Vou servir um cafezinho. Como sempre. Não, como sempre não. Hoje é para você. No café da xícara do marido. Tá servindo um cafezinho? Glória a Deus, amém. Para você hoje. Vamos para nosso devocional. E hoje nós vamos fazer devocional com esse barulhinho que você acabou de ouvir. Porque hoje as pessoas estão comemorando o dia, você sabe, né? O Deus deles. O nosso é um Deus que vive e reina para todos sempre. Pronto, acabou. Então vamos embora para o nosso devocional, porque hoje eu achei muito interessante o que o Paulo estava falando a respeito de ordem, né? Dentro da igreja. A respeito das coisas estarem em conformidade para a edificação da igreja. Achei muito interessante, porque tem hora que a gente lê umas coisas e como você está com o objetivo em outra, você não presta atenção em um versículozinho, sabe? E esse versículo hoje me chamou bastante a atenção. E bora nós. E aqui, olhando para esses cabelos, gente, graças a Deus, meu cabelo tá parando de cair. Não parou ainda, não. Mas tá nascendo bastante cabelo, que eu tô repondo as vitaminas. Tem dia que dá um trabalho pra mim tomar as vitaminas. Mas a gente tem que cuidar da saúde, né? Nossa, Deus, tem dia que me dá ânsia pra tomar tanto comprimido. E ó que ainda tá faltando 2. Que eu vou mandar manipular, tá faltando 2, meu Deus. Mas em compensação, o cabelo também tá disparando, viu? Tem 1 mês e pouco. Eu tinha cortado ele antes de tomar as vitaminas. Já cresceu tudo que eu cortei, que eu corto 3 em 3 meses. Isso é bom. Mas, voltando pra cá, nosso devocional, nós estamos hoje na carta de Coríntios, no capítulo 14. É 14, isso. Nós vamos ler aqui os versículos 26 e o 31, está escrito assim: portanto, o que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Paulo continua falando em questão dos dons, que ontem nós falamos, né? Também do amor. E ele dá um prosseguimento nessa carta, declarando assim: sigam em amor, busquem com zelo todos os dons. Você tá entendendo? Paulo tá falando assim, ó. Lá atrás nós falamos sobre o pilar ontem, a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. Não presta atenção no barulho dos pistolão, não. Escuta o devocional. E aí, olha o que ele fala. Siga em amor. Ou seja, primeiro o amor. Depois você busca os outros dons. Principalmente, ele está colocando aqui em evidência principalmente, depois do amor, o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia edifica a igreja. E aí ele deixa bem destacado o principal motivo dos dons, que é o quê? A edificação da igreja. Por quê? A edificação nada mais é do que no sentido material uma construção. Mas aqui Paulo está falando no sentido espiritual. E o dom tem que ser para a edificação da igreja, ou seja, para a construção espiritual dos irmãos, para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da igreja. E o dom da profecia é falar algo que Deus está querendo pronunciar para a igreja, ou seja, quando algo é profetizado, edifica a minha vida e a sua vida, que estamos ali dentro da igreja. Entendeu o sentido de que Paulo estava falando? Então, o principal motivo do seu dom, que Deus te deu, que você buscou e Deus te deu, é para a edificação dos irmãos da sua igreja. Não é para o autopromovimento, é assim que fala?
autopromover melhor. Não é para se gabar do dom que você tem. O dom que você tem é para a glória de Deus e para a edificação da vida dos que estão ao seu redor. E para a sua edificação também. Por que Paulo estava falando isso? Porque a igreja de Corinto estava muito ansiosa. Eita, Jesus Cristo, misericórdia. Estava muito ansiosa buscando os dons. E esquecendo que o mais importante não era só ter o dom. É ter o dom para edificar a igreja. E para nós hoje, é importante eu e você buscar com zelo os dons. O principal, a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos, o amor. Mas depois desses, a profecia. O principal de tudo, dessa busca, desse zelo para ter os dons, é para edificar a igreja. O mais importante do seu dom é para a edificação da igreja. Então a gente tem que andar ansioso, buscando com zelo os dons de Deus, não só para a nossa edificação, mas para ajudar a igreja, para que a igreja cresça. E para que aqueles que Paulo também estava dizendo que estão chegando, que ainda não aceitaram a Jesus, também possam se render aos pés do Senhor. E aqui estava tendo um pouco de confusão dentro da igreja, né? Porque estavam todos buscando com muito zelo os dons, mas estava tendo umas controvérsias. Estavam achando que um era melhor do que o outro, nos outros devocionais que nós fizemos, né? E estava tendo desordem dentro da igreja. E Paulo está mandando essa carta, falando com ele a importância de ter uma ordem. Um exemplo, quando o pastor chama na frente da igreja, irmãos, todos vocês estão precisando de oração para cura, todos vocês estão precisando de oração para isso ou para aquilo, e chama as pessoas lá na frente, beleza? Chamou os irmãos lá na frente. E aí o pastor designa, porque a palavra está com ele naquele momento, designa todos os diáconos para estar orando em posição de mãos para aquelas pessoas. Ou seja, todos esses diáconos e obreiros e diaconisas que foram chamados para a imposição de mãos e orar sobre a vida das pessoas estarão com a oportunidade de usar o dom que Deus te deu de profecia, de revelação, de falar em línguas. E este momento, várias pessoas vão estar com a oportunidade. Mas tem um momento onde as coisas estão em ordem. Primeiro a abertura, depois o louvor, depois a palavra e depois a oração. O que estava acontecendo? Por muitos irmãos terem os dons e estarem desenvolvendo os dons, não estava tendo ordem. Na hora da palavra, um levantava, queria falar em línguas, outro levantava, queria revelar. Então, não estava tendo ordem. E Paulo está ensinando essa igreja a ter ordem, pois o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, você tem consciência daquilo que está acontecendo. Quando a gente está sendo usado pelo Espírito Santo através do dom da vida da gente não fica inconsciente, não. Ué, vigia, misericórdia. Ou seja, a ordem no culto, a não ser quando vários estão com a oportunidade de usar o seu dom, como eu te disse no momento de oração, no final do culto. Porque você já reparou que tem pessoas que, talvez por falta de informação ou ignorância, tá no meio da palavra, levanta e já começa a falar em línguas e vai na vida de outro e profetiza e de outro. Corta a palavra, não é misericórdia. Paulo está falando assim, irmãos, eu sei que vocês estão ansiosos pelos dons, para crescer, desenvolver o dom em vocês. Mas tem que ter ordem. É isso que Deus está falando conosco hoje. Se você tem dons, há o momento certo dele ser usado. Pois vocês todos podem profetizar, Paulo falando. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Porque se todo mundo resolve falar em línguas e profetizar ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça. Aí não vai ser todos que vão ser edificados, porque um vai ficar assim, nossa Deus, mas que desordem. Aí o outro vai receber. Não é assim, Paulo está falando com a igreja e Deus está falando com nós. Não é assim, tem ordem. Tem um momento que todos vão poder usar o seu dom, mas no momento que está tendo uma ordem, uma sequência no culto,
cada um por sua vez, de forma que a igreja seja edificada e todos sejam instruídos e encorajados através do dom de Deus na minha vida e na sua vida. Deu para entender o que Paulo estava falando com a igreja de Corinto? Deu para entender o que Deus está falando comigo e com você hoje a respeito em questão dos nossos dons? O principal da palavra de hoje, o motivo dos nossos dons é a edificação da igreja. E quando está acontecendo o culto, tem que ter uma ordem, cada um de sua vez. A não ser, salve o exemplo que eu dei. Quando o pastor chama todo mundo na frente para orar, e muitos são dados a oportunidade de desenvolver o seu dom. Mas pega a visão. Sigam em amor, busquem os dons, principalmente o de profecia. Antes da profecia, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Estou recapitulando. E a profecia, pois, edifica a igreja. E outra coisa que eu deixei aqui anotadinho. Olha só, o mais importante não é só ter o dom. Pega a visão. É ter o dom para edificar a vida do irmão. Fica essa palavra no seu coração. E outra coisa, Paulo também estava dizendo que o dom de línguas, pode buscar ele, não tem problema não. Mas melhor o da profecia. Melhor não, edifica mais o da profecia. O dom de língua edifica a nós mesmos, a não ser que haja interpretação. E Paulo está falando, se você fala em línguas, ore para que você tenha interpretação. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, eu vou orar, porque eu falo em línguas, pela graça de Deus, mas eu não tenho o dom de interpretar. E eu acho fantástico quem tem o dom de interpretação. Meu Deus, como eu tenho o costume de usar essa expressão, que top! É top demais quem tem o dom de interpretação, que está interpretando uma língua espiritual. Meu Deus! Ou seja, se você tem o dom de falar em línguas, ore para que haja interpretação, para que não seja só para a edificação da sua pessoa. Mas se você tendo a interpretação, você vai edificar a sua vida e a vida do irmão e da sua igreja. Fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E aqui no finalzinho da conclusão, se você puder ir lá, inscrever no nosso canal, era para ter feito no início. Ativar o sininho, tchililim, din, dá um joinha e compartilhar essa mensagem. Muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Bom feriado, bom sábado, adora a Deus, agradece a Ele e bora!